Boa noite. A gente vai começar a fazer mais uma ocupação. A ocupação é um espaço bem informal, onde a gente abre a casa para receber as pessoas que estão interessadas em alguma discussão, em algum tema, e convido algumas pessoas para falar. Eu vou só apresentar um pouco rapidamente esse projeto, que está sendo coordenado pela Patrícia Beretta, e aqui as nossas convidadas, a Daniela Tepperman, a Ana Carolina Schwan, Lara Nadeu. Elas mesmas vão se apresentar, tá? Senão fica aquela leitura, eu acho que, mas por favor, se apresentem e não sejam tímidos. E a ideia, eu só queria contextualizar rapidamente, tá? Para a gente poder ouvi-las um tanto e depois ouvir vocês. A ideia é assim, o Instituto ele tem 20 anos, ele completa 20 anos esse ano. E ele tem todo um trabalho com psicanálise, perinatalidade, que é gravidez, parto, pós-parto, e parentalidade. Então tem cursos, tá? Desses cursos saem dispositivos para atender a população, tá? Então a gente vai discutir uma questão em cima de um dispositivo, em cima de um tipo de atendimento que está sendo proposto, que foi uma parceria, foi um convite do Instituto Fazendo História, que aqui está representado pela Clarissa, pela Lara, que nos chamou para falar, olha, tem uma questão aí que tem uma coisa que está escapando, que eu achei muito linda, a gente vai explicar um pouquinho do que se trata. E aí, a partir dessa proposta que o Fazendo História nos trouxe, a gente criou um dispositivo que está sendo orientado por mim e coordenado pela Patrícia. A Patrícia entrou em contato com a maior parte das pessoas que estão aqui, fez o meio de campo, está montando essa equipe, que já está montada, está organizando, a equipe vai atendendo essas pessoas, mas também vai recebendo uma contrapartida de estudo, de reflexão, de profissionais que vêm conversar com elas sobre a temática. Então, o que seria essa temática? O que tem de original nesse trabalho? O Casa Aberta ele tem mais um dispositivo, tem o que a gente está chamando aqui de pares, a parentalidade e separação, né? E o GRADO, que é a gravidez adolescente, que é um dispositivo que a gente vai ter um outro dia para discutir. Então, isso que a gente está chamando de pares, que seria é um nome que a gente usa mais internamente, né? Dentro do Casa Aberta, que é uma proposta de tentar alcançar o máximo possível um atendimento psicológico para as pessoas, para a população vulnerável, porque a gente sabe que tem um muro gigantesco entre a psicologia, principalmente a psicanálise, e o acesso às pessoas vulneráveis. Por incrível que pareça, é muito difícil que as pessoas venham, é muito difícil que a gente consiga fazer um trabalho com elas, e onde elas estão é muito difícil que o psicólogo chegue. Então fica essa barreira gigantesca, né? Então a gente, o que acontece? As pessoas estão ali disputando a guarda das crianças e estão sendo assistidas neste processo, e aí depois elas vão falar mais longamente sobre isso. E de repente a guarda é definida, a criança vai para uma adoção, os pais pedem a guarda ou entregam a adoção, enfim, tem várias diferenciações que podem ser feitas aí. E esses pais ficam, a Deus dará, porque a gente imagina que um pai e uma mãe que perderam a guarda são o fim da cadeia alimentar, são sujeitos de segunda, terceira, 10ª qualidade, e que então eles não merecem nenhum tipo de escuta e um espaço para trabalhar o luto. E a gente sabe que o luto que não é elaborado, ele tende a aparecer na forma de repetição, e aí a gente pode ter até uma hipótese de que muitas vezes essas gravidezes de repetição, que sempre desembocam em entregas ou impossibilidade de acolher as crianças, também tenham a ver com o fato de que essas pessoas não elaboram essas perdas e acabam repetindo. Ou talvez também uma hipótese que nesse momento em que elas estão gestando, estão lidando com a questão da guardação, são vistas, são acolhidas, e depois que elas perdem a guarda, elas já não existem mais. Então tem questões que a gente vai pensar um pouco hoje, e esse dispositivo é um trabalho justamente de receber essas pessoas depois que elas perdem a guarda. Tá bom? Então eu vou passar. A gente não combinou quem fala primeiro, que é bem a minha cara mesmo. Eu vou pedir para vocês tirarem um palitinho para falar primeiro, e depois a Patrícia vai fazer um primeiro comentário e a gente vai abrir também. Então, vamos ver quem vem de fora talvez. Sim! Ana Carolina, se apresenta, por favor, Ana.
Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo. O meu cargo de lotação é em Mauá, no ABC. Eu trabalho tanto na infância civil quanto na infância infracional, mas atualmente vai fazer um ano que eu estou na coordenação do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo, com uma atuação em todo o Estado, né? Tanto na questão civil quanto na questão infracional. Gostaria de parabenizar o Instituto, eu não conhecia, achei muito interessante, eu estava conversando com a Patrícia, é legal até para a gente divulgar para os colegas, né? Parabenizar pela iniciativa do projeto. E é bem legal o tema, é um tema que eu gosto bastante. No núcleo, na divisão, eu acabo ficando mais com os temas relacionados à maternidade, à paternidade, as questões de filiação, que é uma questão que é um assunto que é muito caro para mim. Por quê? Se eu pudesse escolher um tema de maior violação de direito dentro da infância civil, seria a questão da maternidade, da paternidade, a filiação, né? É o direito à convivência familiar e comunitária. E aí eu vou trazer assim, pediram, né, uma exposição breve só para a gente iniciar o debate, então eu vou trazer algumas coisas para a gente refletir. A criança e o adolescente, tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto, tem o direito à convivência familiar e comunitária. É um direito da criança e do adolescente a convivência familiar. E muitas vezes, como forma de punir o pai ou uma mãe, esse direito que é da criança acaba sendo violado, né? Então, às vezes, a preocupação, hoje a gente tem o que a gente chama de melhor interesse da criança, né? O juiz tem que se pautar sempre pelo melhor interesse da criança. Não mais como antigamente, de acordo com o ponto de vista subjetivo dele, mas de acordo com o ponto, com os parâmetros legais que hoje existem. Por exemplo, eu pergunto para vocês, um adolescente de 15, 16 anos, sem a menor possibilidade de adoção. A gente sabe que nessa idade é bem difícil, né? Uma destituição do poder familiar dele. Com que fundamento? Ele não tem a menor possibilidade de adoção. Quando ele fizer 18 anos, a gente não tem uma escassez de equipamentos públicos gigantes para receber esse jovem adulto, né? Esse que acabou de completar a maioridade. A gente não tem onde colocá-lo. Então ele acaba retornando para a família de origem, só que destituído do poder familiar. Aí uma vez até eu perguntava para o juiz que eu trabalhava, mas você já perguntou para esse adolescente se ele quer ser destituído do poder familiar? O que ele acha sobre não ter o nome da mãe dele ou do pai dele na certidão de nascimento dele? Porque assim, você tirou o pai e a mãe e ele vai ficar sem ninguém, porque ele não tem chance de adoção. Por que o juiz faz isso? Para punir o pai e a mãe por alguma conduta que ele entende como ilegal, não compatível com o melhor interesse da criança. Então, não se atende ao melhor interesse da criança e do adolescente. Se atende sempre ao julgamento, né, à penalização daquele pai e daquela mãe. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um direito da criança. E que ele, infelizmente, no cotidiano, até por uma pseudoproteção, né? As pessoas acreditam que estão fazendo o melhor, que estão protegendo, mas acabam violando direitos. O que era muito comum quando a gente tinha aquele código de menores, mas que mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem essa violação muito grande. E quem são esses pais e essas mães que têm o poder familiar destituído, né? A gente na infância acaba lidando muito com a destituição. A guarda acaba ficando na vara de família, essas brigas mais familiares ficam na vara de família. Então a gente lida com a situação um pouco mais trágica, né? Quando tem risco. Que normalmente são famílias pobres. É uma penalização de uma situação de vulnerabilidade muito grande. Embora o Estatuto diga que por questões financeiras a gente não possa retirar o filho de uma mãe e de um pai, muitas vezes esse é o motivo de fundo, né? Então a gente tem até tem a questão, por exemplo, mães em situação de rua, pais em situação de rua, ou que fazem uso de uma substância, né, entorpecente. Você parte de um pressuposto, você presume que eles não tenham a capacidade da maternidade ou da paternidade. E você acaba violando esse direito dos pais e da criança, né, de convivência familiar, sem sequer oportunizar que sejam oferecidas políticas públicas que, em muitos casos, nunca foram.
né? A gente sabe que existem casos que têm uma resistência grande, mas falta também assim uma habilidade, uma paciência de tentativa. A gente sabe que questões... Tem pessoas que têm uma situação de vivência na rua desde criança, né? Então é muito difícil sair daquela situação. Então você tirar ela daquela situação é muito difícil. Então, às vezes as pessoas falam assim, oportunizo a primeira vez. Tem uma vaga num albergue X. Aí a primeira vez que a pessoa foge, já não tem condição de cuidar do filho. Vai lá e destitui. Questão de substância, né, entorpecente. Eu não gosto muito da questão de vitimizar as pessoas. Mas a gente percebe de forma muito objetiva, né, que existem tratamentos diferentes. Se uma pessoa um pouco mais favorecida, por exemplo, usar cigarro na gravidez, ou hoje em dia várias amigas minhas podem, né, o médico libera na gravidez para beber X taças de vinho por semana. Aí tudo bem. Mas às vezes, quando você passa essa realidade para um cenário mais humilde, de pessoas economicamente mais desfavorecidas, a gente percebe que não tem essa mesma flexibilidade, né? Então, às vezes drogas que fazem muito... atingem muito menos a saúde do que o cigarro, por exemplo. Eu trabalho na defensoria há 5 anos. Eu vi um bebê nascer... bem grave, assim, com uma doença bem grave, e foi em razão do álcool, não foi em razão de droga ilícita, né? Eu até fiquei curiosa, na época eu comecei a pesquisar, vocês devem conhecer mais do que eu, a síndrome do alcoolismo, né? Que pode passar... Isso. E eu nem sabia que tinha, e no processo eu peguei um caso, e a criança tinha essa doença, eu fui pesquisar, e vi que era porque a mãe usava... Então, assim, às vezes a gente fica com alguns pensamentos culturais na nossa cabeça, e a gente, no caso concreto, acreditando estar protegendo uma criança, a gente está violando direitos muito grandes. E quando você faz esse rompimento, né, de um vínculo afetivo de uma mãe, de um pai com um filho, eu costumo dizer, vocês trabalham na rede, quem aqui já teve a oportunidade de entrar num acolhimento, né, sabe que por pior que seja aquela família, aquela criança deseja estar com aquela família. Eles até criam um personagem que não existe, né? A mãe que eles amam e que falam que não, mas a minha mãe faz isso, a minha mãe faz aquilo, se eu voltar para casa ela vai fazer assim, vai fazer assado. Então, porque é sangue, é biológico, né? É um afeto, foi quem eles identificaram sempre muito cedo como referência. Então, esse rompimento é uma violação de direito muito grande. Um dos direitos mais sérios que a gente pode tirar de uma criança é a convivência familiar. É a origem dela, é a identificação dela, né? É onde ela se enxerga enquanto indivíduo, é onde ela se identifica como um ser, né? São as pessoas que parecem fisicamente com ela, são as pessoas que parecem no jeito de ser com ela. Então, quando você traz esse rompimento não só da família, mas também de toda aquela comunidade local. Quando uma criança é tirada da família com 10, 11 anos de idade, por exemplo, existe toda uma história ali. Aquele pai, aquela mãe tem. E uma coisa muito importante que eu falo, família. A gente precisa ter uma interpretação ampla desse conceito de família. O que é família? Família é o que aquela criança, aquele adolescente, aquele pai, aquela mãe identificam como família. Às vezes perguntam para uma mãe, tem alguém da família que possa ficar enquanto você se recupera? E aí fala, não, eu não tenho, mas eu tenho a minha vizinha que me ajudou sempre, né? Eu tenho a madrinha da criança, que eu escolhi para ser madrinha da criança, uma amiga. E aí muitas vezes não há o reconhecimento do poder judiciário daquela pessoa como família. Então, outro paradigma que a gente precisa quebrar é o conceito de família. Família não é só o pai, a mãe. Para um adolescente, muitas vezes, a família pode ser um colega, um amigo que ele divide apartamento, né? Muito, muito comum que, em situações mais humildes, o juiz enxergue aquilo como uma falta de estrutura familiar, se o adolescente reside com um amigo. Quando é tão comum em famílias, né, mais favorecidas sair da faculdade para morar com um amigo, numa família mais humilde, isso é visto como uma falta de estrutura familiar. Então a gente precisa ter esse conceito de família aberto. E quando essa violação de direitos acontece, tanto da criança quanto da família,
é um luto. É como se fosse é como se alguém da família tivesse morrido. Porque quando às vezes eu vou dar uma notícia para uma mãe ou para um pai de que eles é uma das notícias mais difíceis de se dar, até mais difícil do que dizer para uma mãe que o filho dela vai ficar internado quando adolescente, é você dizer, você não é mais mãe, você não é mais pai do seu filho. A gente chama de perder o poder familiar, foi destituído do poder familiar, mas a gente tem que explicar numa linguagem acessível que eles entendam. Então, olha, você não é mais a mãe do seu filho, você não é mais o pai do seu filho. E aí, às vezes, as mães sempre vêm assim, mas como que ele tá? Onde que ele tá? E aí você tem que dar a segunda informação. Você não tem o direito de saber absolutamente mais nada da vida do seu filho daqui pra frente. E essa segunda informação é recebida muitas vezes com mais dor do que a primeira. Porque muitas vezes eles até entendem que eles naquele momento não teriam condições. Muita gente tende a achar que não, vai ficar melhor o futuro do meu filho, eles se confortam. Mas o fato de não poder saber mais é uma morte. É um luto que precisa ser trabalhado como todo luto. E a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente não tem uma política pública para trabalhar esse luto, né? Quando uma mãe ou um pai foram destituídos do poder familiar ou perderam a guarda, enfim. Você dá aquela notícia e a partir de então o Estado se rompe com ele, né? E você não cuida. A não ser assim, ele já pode estar sendo acompanhado por um CAPS, por uma UBS, e aí aquele tratamento continua sendo feito. Mas, no geral, essas famílias, elas vão muito esporadicamente. Você não tem uma política pública específica para esse grupo, né? Um grupo de mães e pais, por exemplo, que tiveram os filhos retirados, como trabalhar uma mãe e um pai que estejam vivendo a mesma situação. Não existe. Há uma falha, um déficit no nosso poder público, no Estado. A gente não tem esses equipamentos, essas políticas públicas. Alguns municípios, eles têm grupos, eles trabalham de forma muito interessante. Esses pais e essas mães que estão sofrendo esse processo de luto. Existem grupos que trabalham especificamente esse luto da retirada do filho através de uma ação de guarda ou de destituição do poder familiar. E porque existem estudos que comprovam que esse luto é igual ou até mais grave do que a morte de um filho. Porque também tem a culpabilização. São famílias que já vêm num processo de violação de direitos anteriores, né? A gente chama um ciclo de violação de direitos, é uma violação de direitos que ela vai se repetindo até de gerações, né? Então, você precisa trabalhar de uma forma muito cuidadosa. E a gente não tem esse tipo de política pública, né? Esse tipo de investimento. A gente, no município de, salvo engano, de Araraquara, tem uma ação muito bacana, um grupo muito bacana que trabalha essa questão do luto de famílias que foram destituídas, que tiveram a guarda, né, retirada, e eles equiparam também, eles colocam nesse grupo mães que abortaram, né, tiveram um aborto espontâneo. Então, é um projeto bem interessante. A defensoria de lá atua junto com esse grupo, né? Eles estão... acho que começou, salvo engano, no ano passado. E o CAN, que a gente chama de lá, que é toda a unidade da defensoria tem um centro de atendimento multidisciplinar, com psicólogo e assistente social. E aí foi o CAN de lá, o psicólogo e assistente social, que nos procuraram até para falar, que estavam começando a ter esse estudo, e perguntar se a gente sabia de uma prática semelhante em algum outro lugar do estado. Eu desconheço, fora do município de Araraquara, uma iniciativa semelhante, mas que eu acho super interessante, até como eles já passaram o processo inicial, é bacana até buscar saber como que está agora, como que eles estão se solidificando, porque a gente precisa trabalhar, né? Esses pais, eles precisam de um apoio. Ele já não é um acontecimento fácil de lidar, não tem, talvez até mais, em alguns casos, mais sensíveis do que a morte, porque a morte você tem muitas vezes o conforto de alguma religião, o conforto de alguma situação que estava acontecendo, né? Alguma doença, a pessoa está... Né? E nesse caso, não, de destituição, tem a culpabilização, tem a questão da indignação, da revolta,
que precisa ser trabalhado com muito cuidado. Então, essas são assim, algumas questões que eu acho que a gente precisa refletir nesse tema, porque é uma violação de direito que acontece cotidianamente. A gente verifica, é rotineiro no trabalho de um defensor civil da infância civil. E a gente tem essa questão da convivência familiar como um direito da criança. Muitas vezes a punição dos pais prevalecendo sobre o melhor interesse da criança. Tem a questão do conceito de família. Tem a questão da visão um pouco mais criteriosa e menos flexível com famílias com a condição financeira um pouco inferior, né? Com problemas um pouco diversos do que outras famílias encontram, porque as realidades diversas enfrentam problemas diversos. E a questão da falta de uma política pública voltada para o luto desses genitores, ou dessa família como um todo que perde essa criança em razão do poder familiar ou da guarda, e que não tem uma atenção especial como teria para uma mãe ou para um pai. Que até a sensibilização das pessoas, né, é o maior quando tem uma morte, não esse luto que a gente chama um luto jurídico. Então eu espero que vocês assim, que tenham contribuído para o debate. Eu quero muito ouvir vocês também. Posso falar? Você quer fazer uma? Bom, eu sou Lara, sou psicóloga e estou coordenando hoje em dia o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras do Instituto Fazendo História. Eu não vou entrar muito no Instituto, nem no Famílias Acolhedoras, acho que se vocês tiverem dúvidas, e normalmente essa modalidade de acolhimento traz questionamentos, depois a gente pode conversar um pouco mais, tá? Tem alguém aqui de serviço de acolhimento institucional? Ah, legal. Bom, acho que a Ana trouxe, bem bacana assim, sua fala. Quando uma criança precisa, né, vai para uma medida de acolhimento, ela vai ou para um abrigo institucional, uma casa-lar, uma medida de uma instituição, ou para uma família acolhedora, né? E eu acho que eu vou explicar um pouquinho, porque como tem gente que não é da área, acho que pode ser interessante. Assim, vocês só entenderem. lembrar que a gente tem um canal no YouTube que tem um encontro que a gente fez gravado sobre as famílias acolhedoras. Ótimo. Que a Clarissa veio, que a gente conversou. Acho que também é legal poder entrar no YouTube no Instituto Geral, né? Legal. Para estender um pouco mais essa explicação. Boa. A medida de acolhimento ela é excepcional e ela é provisória, né? Excepcional é todos os esforços têm que ter sido feitos para que a separação da criança e a sua família não ocorra. Então, teoricamente, quando a criança vai para o acolhimento é o último recurso. Tudo já foi feito, né? A gente sabe que na realidade isso não acontece desse jeito e tem muitas retiradas, separações que poderiam ter sido evitadas, né? Se um trabalho na proteção básica tivesse sido feito, assim. E provisório, porque tem que ser provisório, tem que ser uma medida mais curta possível, por lei 1 ano e meio de máximo, né? Mas a gente sabe que tem casos de crianças que ficam muito mais tempo. A Ana trouxe casos de crianças que são acolhidas mais velhas. A gente sabe que uma criança que é acolhida, né, sei lá, com 10, 12 anos ou até maior, as chances dela ficar no serviço de acolhimento até os 18 é muito alta. E aí nesse tempo, né, quando a criança é acolhida, o serviço de acolhimento, seja ele institucional, seja ele familiar, a gente é composto pela, a gente tem uma equipe técnica, né, coordenação, assistente social e psicólogo, e todos os esforços têm que ser feitos no sentido do retorno familiar, para a criança voltar a conviver com a sua família, né? Esse é o nosso norte. Então a gente trabalha com a família, a gente atende essa família para dar esse suporte. O que a gente vai vendo, né? Eu acho que e daí que começa essa articulação aqui. Enfim, a gente consegue acompanhar a maior parte das famílias, mães e pais, cujos filhos estão acolhidos. Mas teve alguns que a gente não conseguiu acompanhar, e mesmo os que a gente consegue, independente do que aconteça, a gente acompanha, independente se a criança é destituída, se ela vai para uma adoção, ou enfim, se ela vai para uma família extensa, a gente acompanha e a gente acha que é essencial ter esse caminho de cuidado com o pai ou com a mãe, né? Até porque a gente vê os casos que não são cuidados uma repetição muito grande, né? Eu acho que começou uma angústia desse, né? Assim, a Sara, que trabalha comigo, assistente social, ela
tem notícias da rede, fala, tal mãe tá grávida, nasceu o irmãozinho de tal criança que a gente acolheu, e isso começou a pipocar, e a gente falou, nossa, o que tá acontecendo, né? Tipo, tem algo aí que falhou de alguma maneira, né? A gente não cuidou. E aí, também vem um pouco da limitação do trabalho do serviço de acolhimento, que a gente tem que acompanhar, é a nossa função, mas a gente não dá conta de tudo, né? Acho que uma rede precisa ser acionada para essas famílias serem cuidadas. E esse trabalho pós, né, esse trabalho específico para pensar o luto de famílias que foram instituídas, não existe, assim, eu nunca vi também, nunca vi. Então, acho bem importante a gente pensar nisso. O serviço de acolhimento, a gente fica num lugar, ao mesmo tempo, né, de muito cuidado com essas famílias. Muitas vezes, infelizmente, quando a criança é acolhida, é a primeira vez que, de fato, a família também é acolhida, né? De fato, assim, que ela está num serviço que vai olhar para ela e vai cuidar, e vai conversar, e vai fazer articulação com os outros serviços, levar ela, puxar na mão e falar, vamos lá na UBS, né? Vamos lá no CREAS, fazer seu registro, vamos lá. Vamos no CAPS. Então, quase vira uma inversão, né? Essa família que devia ter sido cuidada muito antes, precisa ter esse afastamento para ela começar a ser olhada e cuidada dentro da rede. Então, acho que quando a Vera fala disso, dessas repetições também, é porque também enfim, ninguém faz isso conscientemente, né, gente? Acho que para nenhuma mãe ou nenhum pai é fácil ter seus filhos separados. Mas, às vezes, é algo que implica no cuidado aí desses pais. Mesmo assim, a gente também tem um lugar, a gente escreve relatórios, né, para a vara da infância, para outros serviços, então ao mesmo tempo que a gente vira um apoio para essas famílias, a gente também é quem faz os relatórios, né, e quem vai falar sobre essa família e fazer o estudo psicossocial. Todos os relatórios, o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento da Criança, a gente inclui a família nessa elaboração. Né? A gente lê com a família o que está sendo escrito no PIA, então ela sabe também o que está sendo dito sobre ela, né? O que a gente vai dizer sobre ela. Mas não é muito fácil, né, a comunicação. Eu lembro de um pai, enfim, é bem rico, na verdade, essas experiências de ler junto, de pensar junto. Um pai super jovem, eu brinco que ele é quase adolescente, mas ele, sei lá, tem 21 anos, mas parece ter mesmo. E aí estava escrito, uso abusivo, né, de substâncias de drogas, alguma coisa assim, não sei como estava escrito. Aí ele falou, não faço uso abusivo. Eu falei, não, como que é uso? Aí a gente começou a conversar, como ele fazia, né, as drogas que ele usava, quando ele usava, e eu falei, de fato, né, não é um uso abusivo. Aí a gente foi pensando numa palavra, aí chegamos no uso recreativo de substâncias. Aí tá bom, agora eu gostei. Então posso mandar? Tá bom, manda. A gente faz dessa maneira. Então, é isso. Acho que um lugar, e a gente, né, pensa gerar esse espaço, a Casa Aberta, como um lugar neutro, né? É importante. Que não avalie. Que não avalie, porque a gente está avaliando, né? Então a gente fica nesse lugar dúbio aí com as famílias. Então a nossa atuação fica limitada mesmo também. Mas eu acho que, além disso, enfim, a gente tem visto muitos casos. É muito bom esse espaço, assim, porque eu acho que, como a Vera fala, e você, esses pais que perdem a guarda de alguma maneira, que estão vivendo esse processo aí de acolhimento do filho ou de destituição, eles estão no fim da cadeia, né, se for abaixo da cadeia, eles são vistos com muito preconceito e com muita discriminação pela rede toda, né? A gente está acolhendo um menininho agora, que ele nasceu com uma cardiopatia, né? Ficou internado muitos meses no hospital, desde que nasceu. E a mãe está em situação de rua há muitos anos, já teve diversas gestações, né? Não está com nenhum filho. E aí a gente vai percebendo na lida com o hospital que eles nunca conversaram com essa mulher. Então vem um nome atribuído pelo juiz, né? Pela juíza. Aí a gente fala, esse foi o nome que a mãe, como a mãe o chamava, né? Esse foi o nome que a mãe chamava. O hospital olha pra nossa cara como se fôssemos ETs. Como assim? Eu falei, e a mãe visitava, tá? Esqueci de falar disso. A mãe visitava quase todo dia, visitou quase toda semana por 8 meses esse bebê lá, visitou bastante.
Enfim, mas uma situação muito vulnerável, muito precária. Mas que, assim, provavelmente, né, um trabalho difícil. A Ana falou, anos e anos de situação de rua marcam a pessoa de uma maneira muito forte. Mas ela não teve nem direito de ser escutada, né, como mãe. Ninguém chegou para ela dentro dessas visitas no hospital e falou, vamos aqui, você quer tomar um café? Né, me conta aí da sua história. Como foi sua gestação? Como você gostaria de chamar seu filho? Né? Acho que não, isso não foi feito e isso é muito grave. Né? Muito, muito grave. E essa mulher, hoje em dia, a gente perdeu ela, porque a gente não consegue encontrar ela mais. E ela ficou 8 meses indo nesse hospital. E ninguém fez nada, né, para apoiá-la nessa situação que ela estava vivendo. E ela, porque a gente soube por outras pessoas da rede, né, que acompanham, que ela está na região do centro, ela disse, o discurso dela que os filhos foram sumindo, né? Ela falou, eu tive um filho que faleceu, o outro não sei o que, o outro tá com a minha mãe, mas vários, eu tava dormindo e quando acordei eles sumiram. Né? Essa é alguma fala assim, bem recorrente de algumas mães, principalmente as que estão em situação de rua, como se os filhos fossem desaparecendo, né? E elas não sabem o que aconteceu. Né? Então, fica um lugar muito ruim, né? E elas não podem nem reclamar por esse filho, elas não podem nem chorar por essa perda, né? Enfim, uma situação bem, bem grave, né? Então, é um tema difícil. Mas eu acho que tem estratégias, né? Tem estratégias, eu acho que a primeira é ir sensibilizando, a gente como serviço de acolhimento que tem articulação com a rede, a gente tem muito o que fazer, né? A gente tem muito o que batalhar e perguntar, incomodar também às vezes. A gente também tem esse lugar de incomodar as pessoas, de perguntar como ele chamava, quem deu esse nome, como foi, qual é a história desse bebê, dessa criança. A gente tem processos super bonitos a Júlia está aqui, ela trabalha comigo, ela é psicóloga. Ela tem, assim, quando a gente, depois de um tempo de acolhimento, a gente vai vendo que de fato essa criança não vai poder voltar a esse convívio familiar, né? Ou ela vai para isso não necessariamente ela vai para uma adoção, ela pode ir para uma família extensa, né? Para uma tia, uma avó. Teoricamente, pelo plano nacional, família são vínculos diversos, né? Sim. Isso não é entendido muito assim ainda, mas está no plano nacional, né? E a afetividade hoje em dia vale até mais do que o vínculo. Né? Você tem que ver aquele vínculo afetivo. Sim. Família extensa também poderia ser uma vizinha, né? Exato. Mas ainda isso não é muito visto dessa maneira. Mas você falou, Lara, do esquecimento, eu lembrei de um caso. A gente fez uma inspeção num hospital no interior de São Paulo, um hospital psiquiátrico. E as mulheres que lá estavam internadas, quando elas iam, eram internadas no hospital, estavam internadas no hospital psiquiátrico. E quando iam dar à luz, iam para a maternidade. E isso o próprio enfermeiro do hospital contou pra gente, assim, do hospital, do hospital psiquiátrico, né? Falando, não, mas o que a gente faz? A gente dá o eletrochoque nelas depois que elas têm o bebê, porque elas perdem uma memória curta, né? Eu nem sabia que isso acontecia. Então, elas só tinham lembrança delas grávidas. Elas depois não tinham mais lembrança, é como se a barriga tivesse sumido. E aí eles inventavam alguma história ali pra ela. Eles, porque é mais fácil elas lidarem com isso, né? E aí a gente ouvindo isso assim, estavam vários núcleos presentes da defensoria, a gente fazendo essa inspeção e ele contando com uma naturalidade. Eles davam o eletrochoque em todas as mães com problemas de saúde mental que iam pra maternidade, para que elas não tivessem a lembrança do parto e do filho. Elas lembravam delas grávidas, mas por algum período elas não... Aí não lembravam do parto. Atual? Isso, atual? Atual, foi o final do ano passado isso. Então elas não lembravam mesmo. Aí os filhos eram encaminhados para adoção, né? Elas eram destituídas. Na verdade, nem destituídas, não chegavam nem a registrar o nome delas. E aí elas não sabiam, de fato era isso, elas acordavam sem lembrar. Isso aqui em São Paulo? Numa cidade do interior. E aí? Vocês entraram com essa? A gente tá no carro, eu não posso ficar mais na história. A gente acredita que era. Mas eu nem sabia que existia isso. Nossa, muito grave.
Só para acabar assim, falando do acompanhamento, acho que independente do destino da criança, se vai para uma família extensa, se vai para adoção, a gente vai vendo que o trabalho é muito importante a gente comunicar a família de maneira afetuosa, né? E abrir espaço para a gente, enfim, acolher esse luto de alguma forma. Como eu falei, a gente tem nossas limitações, mas de alguma maneira eu preciso explicar para essa mãe ou esse pai o que aconteceu, né? Assim, normalmente quando a gente faz um trabalho bem próximo da família, o processo, né, não é uma coisa, chegou para acolhimento, depois de 6 meses a criança é adotada. A gente vai acompanhando, então a família vai sabendo o que vai acontecendo, os nossos pareceres, né? Mas alguns momentos de despedida foram feitos entre a criança e suas mães, né? De a mãe e a mãe, né? Ah, não, teve pai. De despedida mesmo, da gente conversar com os pais, com a mãe, falar o que tinha acontecido, o que ia acontecer e tal, e daí poder ter um momento de despedida com a criança, ou mesmo se isso não era possível, né, porque às vezes tem uma proibição de visita, então a criança nem vê os pais durante o acolhimento, que escreva uma carta, que deixe algum objeto para esse filho, né, contando um pouco a sua versão da história. Né? Porque se eles não são nem escutados, imagina a versão deles da história, né? Isso nem existe. Então, para uma criança que é adotada, por exemplo, ter uma carta da sua mãe ou do seu pai contando o que aconteceu, né, a versão deles é muito importante, é riquíssimo, né? E além disso, para a criança, garantir alguma coisa para a criança, garante para os pais uma escuta, né? Uma mãe que teve 3 filhos já adotados e continua em contato com a gente. Ela falou, agora eu sei o que aconteceu. Ao menos eu sei o que aconteceu, né? Vocês me contaram. Eu acho que assim a gente vai criando uma rede de respeito, né? Para essas pessoas, que é essencial. E afeto e respeito e cuidado, né? Na medida que a gente consegue. Tenho trabalhado aqui no Gerário junto com esse projeto e estava aqui pensando quantos encontros eu já tive com o Instituto, né, em vários projetos. Acho que esse é particularmente delicado e bonito de vocês, né, das famílias acolhedoras, e pensar nessas famílias que a gente vai acolher aqui. E a primeira coisa que me ocorreu é o tema do nome, né? Você falou do nome, né? E aqui a gente fez uma primeira reunião, as 2 instituições, e a primeira coisa que apareceu, bom, e que nome a gente vai dar para esse espaço? Né? E aí a gente ficou ali, bom, pais afastados, pais e mães separados dos bebês, pais abandonados, mães abandonadas, e bom, não tem nome, acho que essa é a primeira coisa, não existe um nome para essas famílias, né? E acho que não existe um nome, fala de como elas são sem lugar, né? Como fica um certo limbo, um sem lugar, como estão à margem, como estão esquecidas, né? Ou então estão num lugar de culpabilidade, de muita vergonha, né? E a Vera sugeriu Casa Aberta, e acho que, pelo menos para mim, a partir do momento que a Vera sugeriu o nome, esse dispositivo começou a se desenhar para mim, e acho que começou a se desenhar aqui para nós, né? É uma alusão à Maison Verte, da Françoise Doutor, né? Que era uma instituição que existe até hoje, uma instituição dos anos 80, para acolher pais, mães, bebês, crianças pequenas, né? E foi uma instituição pioneira e ao mesmo tempo muito simples, né? Não é muito pretensiosa, mas é um lugar que foi se mostrando ao longo da história como muito potente, né? E então pensar que a gente possa oferecer um espaço que tenha semelhanças, que tenha muitos elementos parecidos com esse lugar criado pela Françoise Doutor, me pareceu muito interessante, né? E ela fala muito da questão do nome, e mesmo do nome da Maison Verte, né? Que quer dizer Casa Verde, e que as crianças que nomearam esse lugar, mas que tem um som parecido com o verte, que é aberta, né? Então, penso que a nossa ideia aqui é ter um espaço de abertura. Aliás, bom, o Gerar é um lugar de abertura, né? A ocupação é um espaço de abertura, e me ocorreu também que as outras ocupações todas falavam de coisas que foram se modificando ao longo da história, né? E quando vocês falaram, é atual, me fez pensar como esse tema do abandono, das mães que abandonam, é um tema que é sempre atual, mas é sempre o mesmo.
como ele não se modificou ao longo da história, né? Não é que a gente vai pensar em tal época era diferente. Não, acho que a gente vive ainda de uma forma meio medieval essa temática. Com algumas tentativas, né? Acho que o nome entrega, me parece que é uma grande tentativa de tirar um pouco do preconceito, né? Mas ainda acho que é um lugar, isso é um lugar sem lugar. E achei também que era interessante pensar que é muito importante que a rede saiba dessa nossa oferta, é muito importante saber de outros lugares e de que existe um lugar, então, finalmente, para essas famílias, mas que esse lugar ele é em descontinuidade com a rede. Então, me parece, é de acordo com a rede, mas em descontinuidade com a rede. Acho que a Françoise Doutor diria em ruptura com a rede, mas eu fiquei com medo de usar essa palavra porque pode parecer algum tipo de negação da rede, né? Mas ruptura na linha de que justamente não vai ter avaliação, não vai ter segmento. A ideia é que a gente não precisa conhecer as histórias prévias dessas famílias, a gente não precisa acompanhá-las no sentido de fazer protocolos de segmento, né? Não precisa marcar horário para vir. A ideia é que tenha, né, dentro de um plantão também não é uma palavra boa, mas daquele horário previsto as pessoas possam vir, né? Que essas pessoas possam vir e falar só com uma das pessoas que estiverem aqui atendendo, que elas possam vir e conversar em grupo, que possam vir e encontrar pessoas que vivem o mesmo tipo de experiência, né? Então, vai me parecendo que o marco zero é de que quando acaba o processo, não acaba o processo, né? Acaba o processo jurídico. Mas esse outro processo, que é o processo de luto, de elaboração, é muito longo. Não se sabe quanto tempo demora, mas ele só vai ocorrer se ele for primeiro reconhecido e legitimado, né? Que a gente dê um estatuto de dignidade a esse lugar, a esse sofrimento. Me parece que é algo que vocês já vão trazendo, né, no trabalho prévio de vocês e que talvez se consolidaria aqui. Sim, acho que essa ideia que também me ocorreu na nossa primeira reunião, que vocês diziam do tem que, né? Então são pais e mães que tem que se reorganizar, tem que arrumar um emprego, tem que... Então acho que a descontinuidade aqui seria não tem que, né? No sentido, não tem que responder a algo que se demanda em termos do que seriam bons pais, né? Mas tem a possibilidade de elaborar, de falar dessa dor, de falar desse sofrimento, de falar dessa perda, de encontrar um lugar em que isso possa ser reconhecido, um lugar de reconhecimento. E aí eu peguei um trechinho da Françoise Doutor que eu queria ler para vocês, que me pareceu bem interessante para nós. Mais um ponto. É esse da repetição, então, de fato, se a gente puder, junto à rede, pensar que esses espaços são espaços de saúde psíquica, mas também de saúde pública, porque na medida em que a gente interrompe o ciclo da repetição, bom, a gente traz economia para o Estado, né? Não só economia de sofrimento psíquico, mas economia de fato, né? E que também dá para pensar nesse sentido em termos da prevenção, como a Françoise Doutor dizia, né? Prevenção no sentido de evitar a repetição, né? De encontrar um lugar para o sofrimento e evitar a repetição. Eu vou ler para vocês um trechinho e acho que a gente abre para discussão. A Maison Verte está necessariamente na cidade, em nome de uma prevenção primeira que mobiliza a dinâmica de célula de base da sociedade, a família. Mas ela é necessária também, e isso desde o início, para os pais que justamente são seguidos, etiquetados, acompanhados e que têm necessidade de um lugar no cotidiano, como escuta no cotidiano, onde eles podem se sentir acolhidos na sua dignidade de pais, mesmo que por vezes eles possam ter sido pais indignos para a sociedade. Então, acho que essa é a ideia. Acho que estamos todos muito de acordo nisso. Acho que eu sou a Patrícia, sou psicóloga, estou coordenando aí o projeto. E acho que ouvindo muito a fala de vocês, a Dani trouxe bastante o que eu fui pensando também. Acho que a ideia da ocupação, de convidar vocês hoje para estarem aqui com a gente, conversando e discutindo esses temas, é de justamente dizer que a gente está com esse projeto que é super novo, que é uma coisa que a gente ainda não tinha escutado falar, e que a ideia é de proporcionar um encontro, né? Eu fiquei muito pensando
nessa ideia, assim, né, do Casa Aberta, é poder abrir a possibilidade de encontrar, né, deles se encontrarem, de estarem juntos ou de estarem também em momentos individuais, de escuta, e a possibilidade de contarem as suas histórias também, né, de poderem encontrar um espaço de poder contar, de poder falar dessa experiência, desse luto. Fico pensando muito, a gente escuta nessa questão, né, de que é um direito da criança, no melhor interesse da criança, mas a gente pensa muito em cuidado com essas famílias, assim, né, e essa é a nossa ideia, de oferecer esse cuidado, assim, né, de um cuidado continuado nesse sentido, em parceria com vocês, assim, com a rede, né, de poder a gente também está aberto para esses possíveis encaminhamentos, assim. Então acho que o evento também está aqui para a gente discutir esses temas e dizer que a gente está aberto para receber os encaminhamentos, receber essas famílias, né, e poder continuar pensando nessas possibilidades de escuta e de encontro e de lugar para famílias que ficam tão sem lugar, né, tão sem nome nessa sociedade. Assim. Eu acho que de forma rápida é isso. Assim. Eu queria fazer um comentário, adorei ouvir vocês, e eu queria comentar uma coisa que aconteceu, né? Então, a gente tinha nesse começo de trabalho, tinha uma expectativa de que talvez esses pais quisessem ser atendidos individualmente, né? Estamos aqui delirando, esses pais até a hora que eles chegam. E o que a Patrícia estava comentando com a gente em grupo é que uma das coisas que ficou muito forte era a ideia de participar. Esses pais primeiros que vieram tinham uma expectativa e uma demanda de serem atendidos em grupo. E aí a gente ficou pirando nisso, e quando a gente teve que separar o Casa Aberta em dois trabalhos, a gente chamou de grado, que é o grupo de gestantes que vai vir por outra parceria da gente, de uma comunidade, né? Então, o grupo de gestantes e adolescentes. A gente tinha que criar um nome para isso, dentro da Casa Aberta. E saiu pares, porque são pessoas procurando pares, porque são todos párias, né? São todas figuras únicas, só que na verdade eles não são figuras únicas, eles têm outros que eles não encontram esses outros, eles queriam se encontrar. Queriam encontrar outras pessoas que tivessem passado pela mesma coisa, porque todos se sentem excluídos, marginais e sem pares. No fim, pares, parentalidade, separação, ficou bonitinho, enfim, foi fazendo acordo e funcionou. E eu queria, assim, só fazer um comentário rápido, né, Ana, quando você traz as exclusões que estão em jogo, só do que você falou a gente já podia pensar em 4, né? Você tem a vulnerabilidade social, que faz com que essas parentalidades fiquem muito fragilizadas, então são parentalidades vulneráveis, né? Você tem, nesse processo, a perda da guarda, muitas vezes penalizando de novo aquilo que já era uma vulnerabilidade social. Depois que eles perdem a guarda ou o poder familiar, você tem a perda do acolhimento, que até teve algum durante o processo, bem ou mal eles foram ouvidos. E depois que eles perdem tudo isso, ainda tem um julgamento moral que os coloca num lugar totalmente sem saída, né? Então, a penalização da penalização da penalização. Eu nunca tinha ouvido uma frase, eu não sei para vocês, mas você não é mais mãe do seu filho. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa frase, mas isso é uma frase inacreditável, porque mesmo quando você conta seu filho morreu, né? Eu acho que aí, né? Seu filho morreu. É seu filho. Né? Então, eu acho que aí tem um caminho enorme para a gente pensar esta modalidade, né? Eu acho que a Thais e a Rafa também trabalham muito com essa questão da posição materna, mas assim, escuta, quem disse que eu não sou mais mãe desse filho? Eu posso não estar mais com ele, mas ninguém pode me desautorizar nesse Sempre serei, né? É uma questão para a gente pensar. Esse é um espaço de atendimento de pessoas que estão já numa pós-graduação a partir de uma formação em psicologia, em psicanálise anterior. Então, são pessoas que também estão, como todos nós, em eterna formação. E quem são essas pessoas? São pessoas de classe média, média alta, recebendo pessoas absolutamente vulneráveis. Então, o que é uma formação que permita que esses sujeitos sejam escutados, nem no lugar de dó, ai, coitadinho, então, o que adianta eu ouvir a subjetividade dele se ele
eu falo, o rato vai lá e morde o pé. Então, assim, enquanto o rato morde o pé, não interessa substituir, que é o que eles acreditam também. Não adianta eu falar alguma coisa se, né, o mundo está caindo. Não é verdade, porque a gente aposta na subjetividade de todos, né, que queiram trazer as suas questões. E também, nem do lado do dó, nem do lado do ódio, que é o que penaliza, né? Como uma mãe é capaz. Tem milhões de coisas aqui que me piraram, mas assim, tem uma coisa, que eu só vou deixar uma provocação, que a gente não vai entrar nesse tema, mas que vocês falaram aqui que fazem um grupo, tem um grupo que trabalha tanto com esses pais que perderam o poder familiar, como mães que sofreram aborto espontâneo. E a gente não pode esquecer que o aborto eletivo também tem direito ao luto. Isso não tem nada a ver com o tema de hoje, mas não vamos esquecer que uma escolha por ter um bebê ou por fazer um aborto é igualmente penosa e que também envolve luto, né? Como a gente seleciona quem merece e quem não merece ser escutado e elaborar uma perda. Então, acho que para cá vale a questão da entrega, né? Quer dizer, a entrega, sim. A decisão pela entrega tem o mesmo aborto, porque às vezes o aborto está exatamente no mesmo lugar. Exato. É impossível sustentar uma parentalidade, porque eu não quero deixar meu filho com sei lá quem, né? Então, isso faz parte de uma certa lógica que bota o sujeito num certo lugar de dignidade para ser escutado em qualquer circunstância. Eu juntaria isso com a ideia de que as crianças, quando elas herdam a cartinha da mãe, você não pode ser fruto de uma indignidade. Porque você é indigno, não tem como, né? Essa é a tua herança. Então você vai ver essas crianças depois vão dar um monte de problemas, porque elas querem saber dessa origem indigna que se reproduz em algum lugar. Então, enfim, eu acho que tem temas infindáveis, que eu só queria começar uma conversa aí para a gente abrir um pouco. Eu gostaria que tentasse aproveitar isso que foi trazido aqui, né? E a experiência de vocês também, né? Porque quando fala que você não é mais pai ou mãe, legalmente, né? Isso, a gente tem que explicar para eles que eles não estão mais na certidão de nascimento, que eles não constam lá, que eles não teriam mais direitos sobre aquela criança. Mas você está falando algo que está sendo colocado pela sociedade, né? Então, é isso. Mas será que dá para fazer isso? Quer dizer, quem desautoriza o pai e a mãe internamente, subjetivamente deste lugar? Né? Perder o direito legal é uma coisa, perder uma certa posição subjetiva é outra. A gente tem que poder distinguir o que está em jogo ali, né? Eu acho que é muito importante isso que você traz. Legal. Só para complementar, Vera, porque eu acho que na outra... Se você puder falar mais alto, e eu vou pedir também que a gente está sem microfone, que a gente, na hora de responder, replique minimamente as perguntas, tá? Oi. Eu sou a Ana, sou do Instituto Fazendo História, no programa do Instituto que se chama Contar. Eu queria só complementar essa questão, você não é mais pai, você não é mais mãe, porque da outra ponta, muito é cobrado dessa criança quando ela, enfim, não é mais parte daquela família e vai passar, entrar no processo de adoção, e ela esqueça aquele pai e aquela mãe. O que é uma outra loucura, né? Você pensa, aquele não é mais seu pai, aquele não é mais sua mãe. A mesma lógica. Né? Imaginar que ela perde essa posição subjetiva. E o nosso esforço todo é o contrário desse. Legitimar que sim, aquele é o pai, aquele é a mãe, essa é a sua história, está tudo certo. E segue numa outra história possível. Se a gente procurar aí, a gente cria mais um dificultador para essa criança. Eu queria esclarecer uma dúvida, Ana, com você, que a gente estava aqui se perguntando. Quando há destituição, aliás, duas, quando a gente diz foi destituído, os pais são destituídos, ou a criança, ou ambos? Porque a gente estava dizendo o pai destituído do poder familiar, né? Os pais. Os pais. Pais são destituídos. É que você falou, mas a criança foi destituída e acho que não à toa, né? Não, é que a gente não, da filiação juridicamente os pais são destituídos do poder familiar. Sim. Né? Antigamente chamava de pátrio poder. Agora mudou para poder familiar, pela questão de igualdade do pai e da mãe. Os pais são destituídos. E aí todo o vínculo jurídico decorrente do poder familiar é extinto.
Sim, mas eu achei interessante, você Alguns, falou né? algumas vezes da criança destituída, né? Então, acho que é super importante pensar que... É que ela teve tá, em tese, destituído... a filiação, né? a filiação. E do ponto de vista jurídico, ao ser destituído, pensando no caso de um adolescente, por exemplo, que você falou, então é tirado o nome dos pais biológicos da certidão de nascimento? Fica averbado. Tem uma averbação na certidão de que ele foi destituído os pais foram destituídos através do processo tal, a sentença proferida no dia tal. Mas os nomes permanecem lá? Não permanecem? Engraçado, porque eu tinha informação que permanecia. Ele vai consta uma averbação de que foi destituído. Até porque, por exemplo, quando ele é adotado... Se alguém tirar uma segunda via da certidão, um textinho. É um textinho. Mas aí, então, fica um O textinho nome no dos lugar pais do que nome. continua, o que fica... Não, mas, por exemplo, se ele for adotado, aquele nome não vai poder permanecer dos pais, entendeu? Mas se ele ficar no serviço de acolhimento, No serviço de acolhimento... Então, tem lugar que deixa só o textinho e tira o nome dos pais. A maioria tira o nome dos pais e deixa só o textinho, tá? Fica sem filiação. Alguns lugares deixam, mas sempre com o textinho. Os lugares, é um cartório. Cartório. O cartório. Fica a critério do cartório. Algumas fica a critério. Assim, só para dar um exemplo para vocês. Não existe na lei um regulamento do processo de destituição. O estatuto ele tem umas regras, mas são muito poucas. Então, cada lugar, eu consigo enumerar para vocês aqui mais de 5 formas diferentes que tramitam um processo de destituição e de acolhimento. Tem lugar, por exemplo, que quando tem destituição e acolhimento, é um processo só, tá acolhido. Aí decidiu destituir. Aí vai lá e faz no mesmo processo só. Tem lugar que faz processo diferente. Tem lugar... Uma zona. Não, sendo muito sincero com vocês, existem projetos de leis para regulamentar um procedimento. Todo mundo fala, por exemplo, a adoção demora muito. O problema da adoção é que cada lugar tem um jeito, cada lugar tem um procedimento. O juiz da infância é rei. Sabe por quê? É verdade, eles adoram ser juiz da infância. Sabe por que um dos juízes que eu trabalhei falava pra mim? Sabe por que eu adoro a infância? Porque é o único lugar que eu mando mais que o STF. E ele tá certo. Ele manda mais que o STF. Porque é a terra de ninguém, todo mundo faz o que quer. Os processos, quando alguém recorre de alguma coisa, até chegar no STF, já era, porque a situação de fato já se consolidou. Então, é uma terra que cada lugar faz de um jeito. Então, você vai encontrar certidões de muitos jeitos. Você vai encontrar... Gente, eu já vi uma vez certidão sem o parágrafozinho falando da averbação e sem o nome dos pais. E aí, pra você saber o que tinha acontecido, você não sabia se a criança chegou a ser registrada. Se não chegou, a gente tinha que fazer uma investigação. A gente vira um detetive nessa onda. A gente vai lá e faz. Bom, na toa que fica a criança destituída, né? Porque é uma criança que fica sem filiação. É muito complicado isso. A falta de regulamentação na lei. A gente tem algumas normas no Estatuto da Criança e do Adolescente que falam sobre, por exemplo, como citar os pais, como que intima o pai, prazo para recurso, mas a gente não tem um procedimento completo regulamentado na lei. Isso dificulta demais. Porque os pais não perdem o nome deles. A rigor, a destituição aparece mais do lado da criança como perda, né, de um nome do direito e dos pais. Sim, porque a gente dizia desse lugar sem nome de um lado, as crianças ficam sem filiação, totalmente... Elas que ficam sem nome, Exato. né? Elas ficam sem o nome dos pais. E assim, a destituição, ela rompe com os vínculos jurídicos, né? Mas todos contra os pais. Porque, por exemplo, se quiser entrar com uma ação de alimentos contra eles, pode. Mesmo destituídos, eles são obrigados, podem ser obrigados judicialmente a pagar alimentos. Mesmo destituídos? Mesmo destituídos. A gente encontra decisões nesse sentido. Mas é bizarro. Eu concordo com você. É que eu tô só expondo assim, algumas coisas que a gente vê. Porque é terra de ninguém mesmo, gente. E a família extensa das crianças que tiveram poder imediato destituído ainda pode manter contato? Em regra, não. Tá? Em regra, não. Na prática, é mais ou menos assim. Quando é muito pequenininho e tem chance de adoção, não deixa ninguém aparecer, não deixa nem chegar na porta do acolhimento que vai preso.
Se for maior e não tiver chance de adoção, até o pai destituído vai visitar. Entendeu? Funciona assim, na prática. A Defensoria tem estatísticas de quantas ações de destituição no estado de São Paulo? Assim, você tem alguma ideia de... Não é que é a última tentativa, né? Quer dizer, quando já tudo deu errado. Pela né? lei. Pela lei. Pela lei, em tese, a destituição ela é a medida mais extrema de todas, porque você tem a convivência familiar, né? Que é a regra. E o que significa convivência familiar? A Lara comentou um pouco isso, né? Primeiro, família natural. Quem é família natural? Pela lei. É aquele vínculo mais próximo, o pai ou a mãe. Família natural não conseguiu ficar. Você mantém na família extensa, né? E aí é isso que eu falei pra vocês. A família extensa a gente tem que ter um conceito um pouco mais aberto. E aí vai depender também do entendimento do juiz. Tem juiz que vai entender que é vô, vó e tio. Tem juiz que vai entender que nem vô e vó pode ser considerado família extensa se nunca teve contato com a criança. Aí às vezes, olha que engraçado, às vezes é uma criança recém-nascida. Mas quem que teve contato com a criança? E a família adotiva teve contato algum dia? Né? Enfim. Mas aí, então assim, vai depender do entendimento de cada juiz. Mas pela lei seria família natural em primeiro lugar, família extensa em segundo lugar. Impossibilidade da família extensa, você parte para a questão do acolhimento. Acolhimento familiar, sempre preferencialmente a um institucional. O problema é que o acolhimento familiar a gente não tem em todos os municípios, né? Em São Paulo mesmo foi instituído. Está construindo, Está né? construindo, você vê, o maior município do país não tem um acolhimento familiar efetivo. E aí você partiria para a destituição como a última possibilidade. Já tentou tudo, aquela família. Obviamente, as tentativas compatibilizadas também com aquele tempo da criança, né? Enfim, a gente tem esses casos quando, assim, às vezes os pais já estão na tentativa de muitos anos e a criança vai acabar entrando numa idade difícil de ser adotada. Mas, por exemplo, uma mãe presa condenada a muitos anos de prisão, a gente entra num super dilema. Porque muita gente fica assim, não tem ninguém da família extensa para ficar. E aí o desejo da mãe é que fique numa instituição de acolhimento até que ela saia. Raramente o judiciário acolhe um pedido desse. No geral, eles falam que a criança não pode esperar o tempo da mãe, né? Enfim. Mas nem precisa ser uma sentença de 30, 20 anos, não. Uma sentença de 5 anos, às vezes, já justifica, né? Infelizmente, assim, por isso que eu falo, a infância ela é uma área muito difícil de lidar, porque a equipe multidisciplinar da gente, psicóloga, assistente social, às vezes vem pra gente, mas como pode? Na lei não diz isso, aí eu falo, diz. Então, eu falei, é isso. Às vezes a gente tem que chegar ao óbvio, e às vezes quando vai chegar no STF, no STJ, a situação fática já se consolidou. Uma coisa que eu alego muito quando eu vou defender um pai ou uma mãe numa destituição. No geral, o juiz faz o seguinte, a destituição ela é uma decisão no final do processo. Aí ele dá uma liminar de suspensão do poder familiar. E aí, com a suspensão do poder familiar, ele já inclui no cadastro de adoção. E aí a criança já começa a ter convivência com uma família substituta. Aí a minha defesa, nesse momento, quando eu recorro dessa decisão de colocação no cadastro, você está impedindo qualquer resultado diverso da destituição nesse processo. Por quê? Quando você julgar o processo daqui a um tempo, tiver recurso ou para o STF ou STJ, essa criança já está há 2, 3 anos numa família substituta, quem que vai tirar? Não tira, ainda que você reconheça uma ilegalidade, muito grave naquele processo, por exemplo, não citou a mãe, né? não buscou a mãe, não deu... Ainda que você ache uma ilegalidade, você tirar uma criança que já está há 3 anos reconhecendo aquela família como família dela, é um embate de direitos, de interesses ali muito complicado. Eu vi tirar, tem mais ou menos uns 2, 3 meses, a criança tinha 11 anos de idade já tinha 11 anos com a família, porque era um caso de sequestro. Tinha sido rapto na maternidade, e aí o STJ tirou. E ainda assim eu fiquei me pensando, imagina essa criança, porque por mais que elas tenham sido raptadas, né? Aí, hoje a gente trabalha o conceito de multiparentalidade, né? Eu tenho tentado muito isso em vários processos. Da gente tentar, quando chega num nível já
de que a criança já estabeleceu um vínculo com uma outra família, você também não pode ignorar o vínculo biológico e os direitos daqueles pais que foram violados e o direito dela à convivência com a origem biológica dela. Então, por que não compatibilizar, né, esses direitos e a gente aplicar a multiparentalidade, aquela criança poder ter... Hoje em dia, a multiparentalidade ela é reconhecida e é possível que se faça ela até no cartório. No caso de adoção unilateral, né? Quando o companheiro, o marido, ou a mulher do pai ou da mãe vai adotar, pode ter a multiparentalidade até administrativamente. Então, assim, embora o reconhecimento seja limitado, dela ser reconhecida administrativamente, a gente pode usar a mesma razão de ser dela para outros casos, né? A gente tem pedido bastante. Mas assim, a gente quase não ganha, né? Mas a gente vai tentando. Lara, eu acho que seria interessante você só mencionar essa experiência que você teve na Espanha, porque eu fiquei muito impactada quando você contou que lá é mais comum essa coisa híbrida entre a família acolhedora e a adoção, que não é nem uma coisa nem outra. Ah, tá. Eu acho muito interessante para pensar essa questão. Sim, acho que isso mais nos Estados Unidos, na verdade, né? Ah, tá. Porque lá, quando uma criança, né, vai para adoção, se corta, né? A escolha da manutenção dos vínculos, quaisquer que sejam, é a escolha da família que adotou, né? Mas em alguns países não, em alguns países, dependendo do caso, pode-se prever que a criança continue em contato com a família de origem ou com uma família extensa, ainda que esteja numa família substituta. Né? Então se promove esses encontros, então não é um corte, né? Aqui é um corte, né? Acabou, né? A gente sabe que a adolescente, a Ana falou, muitos que foram, né, os pais foram instituídos depois voltam para esse convívio familiar, né? Porque eles não têm muita outra opção, na verdade, e a família deles, mas normalmente é um corte mesmo, e a criança não vê mais os pais, e, enfim, mas em outros países isso é possível que aconteça, essa continuidade do vínculo, né? Ou também, aqui o acolhimento tem, né, esse prazo de 1 ano e meio, mas tem lugares que são diferentes, tem prazos... e aqui eu vejo, tem experiências no Brasil de modalidades de acolhimento familiar de longa permanência, né? São casos que a gente sabe que a criança vai precisar ficar, muito provavelmente, ser acolhida até os 18 anos, então ela fica numa família acolhedora por esse tempo, mantendo contato com a família de origem, né? Esses casos são bem interessantes, pensando, por exemplo, em questões de saúde mental dos pais, né? A gente acolhe um caso que, por sorte, essas crianças vão para uma família extensa, mas se não houvesse essa família extensa, muito dificilmente essa mãe ia conseguir cuidar dessas crianças, e aí ia ter que se optar por uma família substituta, né? E aí eu penso, nos falta opções às vezes, né? Porque esse caso ou outros casos que a gente vê, seria interessante que essas crianças pudessem estar num acolhimento familiar ou mesmo numa família substituta, mas mantendo contato com a mãe, né? Essa multiparentalidade, gostei. Vamos saber. Mas sim, achei legal a gente saber que tem diferentes maneiras de fazer, né? E olha que legal, assim, pra criança, é super benéfico, né? Ela tem a família que ela já criou um vínculo, ela também continua tendo contato com a origem. Eu falo, gente, é o sangue, né? É onde ela se identifica ali, com quem ela parece fisicamente. Quando ela vê, nossa, meu cabelo parece que puxei cabelo da minha mãe, o olho do meu pai, o jeito, né? E com a família também, que ela aprendeu a ter afeto, que ela aprendeu a identificar como família. Eu sou fã da multiparentalidade, eu acho que, assim, é um caminho que a gente consegue solucionar algumas irregularidades, né, que o judiciário acaba... E, sobretudo, respeita a premissa do direito da criança à sua verdade biológica, né? Exato. Porque ela sabe, não fica aquele limbo, né? De onde eu vim, né? Porque é um direito dela ter conhecimento, né? Tanto que quando faz 18 anos, ele pode ter acesso aos autos do processo. Sim. Essa ideia que a Lara falou da cartinha, às vezes a gente sugere a algumas mães, faz uma cartinha que a gente junta no processo, e se um dia ele, né, for procurar, ele vai saber, mas Carolina, né? Fala alto. Carolina? Seu nome? Eu? Isso, Ana Carolina. Me parece muito terrível a ideia de a criança, já quando tiver maturidade suficiente, pegar a certidão de nascimento. Nesses casos que você menciona, não vê o nome dos pais biológicos, né? E eu tenho uma experiência aqui com a ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo, a associação que cuida dos cartórios de São Paulo.
relacionada a casos de partos domiciliares. Os pais tinham muita dificuldade de conseguir registrar, porque pediam uma série de documentos, suspeitando de sequestro, de rapto. E consegui, com um contato que eu tenho lá, propor, e eles formataram um enunciado que orienta todos os cartórios do Estado a atuar de uma forma menos burocrática e responsável, cuidadosa, o suficiente para cuidar desses casos de partos domiciliares. E aí eu sugiro, proponho, se for o caso, a gente pode montar um grupo específico de discussão sobre isso, para, se for o caso, apresentarmos para esse pessoal da PEN, para que pelo menos aqui em São Paulo haja uma orientação para os cartórios de como proceder e não acontecer um absurdo como esse. Eu, pessoalmente, acho que é terrível não ter o nome dos pais biológicos. Claro, tem que constar a verbação para mencionar o que aconteceu com o processo, com a destituição, né, daquelas pessoas, mas a criança tem o direito de olhar ali o nome dos pais biológicos. É terrível a ideia de estar em branco, né? Não sei se é unanimidade, se alguns pensam diferente de que realmente deveria ficar em branco, mas se for o caso, a gente pode colocar uma sugestão para que, pelo menos em São Paulo, não aconteça isso. O contato que eu tenho é aqui na ARPEN de São Paulo. Como não dá para a gente contar com o Congresso, porque a tramitação de projetos de lei muitas vezes é muito demorado, uma solução mais imediata, pelo menos para a nossa região do Estado, seria mais prática, mais rápida de conseguir, para que não aconteça uma coisa terrível como essa. A gente pode até tentar lá pela Defensoria também, fazer um ofício em conjunto, até de repente provocar, né, usa como justificativa a provocação do evento, aqui foi, né, vocês fazem algum encaminhamento pra gente, a gente oficia, fala, é interessante, porque é muito triste mesmo. Eu brigava muito com o juiz que eu trabalhava no caso dos adolescentes, que eu falava, mas por que você está fazendo isso? Ele já nem vai, ele nem tem a chance de ser adotado, ele nem vai ter, né? E ele ficava assim, não, mas a gente precisa penalizar os pais, né? E aí eu falava, não... Penalizando a criança. Exatamente. E na cabeça dele ele estava atendendo ao melhor interesse. Eu falava, gente, ele vai fazer 18 anos, não tem pra onde ir, ele vai acabar voltando pra família. E aí, como que você, né? Eu ficava assim pra ele, você já conversou com esse adolescente? Já perguntou o que ele quer? Se é isso que ele quer, se ele não quer? Porque ele é sujeito de direito, né? Ele é mais objeto, como era antigamente. Ele tem que ser ouvido, ele tem direito de voz. Já perguntou se ele quer ser destituído, se ele não quer? Porque ele não tem chance de adoção, né? A chance é pequena, então ele quer ter o nome da família dele, não quer, porque é um direito dele. Aí ele, sabe, resmungava, falava e não adiantava. Aí a sorte dele é que eu fui afastada, né? Pra vir pro núcleo. Antes a gente fica afastado quando vem para esses cargos. Porque eu já estava fazendo um movimento lá na cidade com os adolescentes destituídos, que eu ia entrar com uma ação em nome de cada adolescente pedindo restabelecimento do poder familiar. Aí a sorte dele é que eu não saí, então eu não tenho nem como dizer se deu certo ou não deu. Mas eu já estava falando eu estava pegando assim, 2, 3 adolescentes e conversando e falando, fazer um pedido de restabelecimento, que eles não tinham interesse de... Aí, né, não sei, mas é uma ideia, porque é um direito dele. E também vai ficando a ideia de poder ouvir esses juízes e fazer grupos de conversar, né? Porque também você falar para esse quando você traz essa história de você não é mais mãe ou pai, a dureza que é falar isso, e como a gente se defende, dizendo, mas ele não merece mesmo ser, então não quero saber disso, né? Então, o que pode ser feito também na formação desses profissionais, né, de grupos de discussão? Fala, projeto. Não, eu estava pensando, como se além de todas as questões que envolvem, que vocês disseram bem, né, o horror a essas mães e pais, né, na política pública, que fazem com que elas sejam esquecidas, no caso do eletrochoque, é emblemático, né? Além disso, tem a complexidade dos casos dessas crianças, né? Você vê que aqui a gente escorrega para pensar, bom, porque é tão terrível imaginar uma criança sem nome de origem, né? Que a gente fala, não, pera, vamos falar mais disso, né? Então, por isso também, né, essas mães vão ficando esquecidas, mães e pais vão ficando esquecidos, ou deixados para daqui a pouco, né? Porque tem questões muito urgentes. E que hoje, escutando vocês, né, me fez pensar como esse evento aqui, para mim, está muito diferente de outros, né? Porque ele traz histórias de muito sofrimento, né? Com casos muito sofridos que vocês contaram. E a gente não tem uma história de superação, a gente não tem um caso para contar, né? Porque a gente faz eventos com situações de sofrimento extremo, mas a gente tem aquele fio.
nos atendimentos dos CAPs, nos atendimentos, né, no serviço de acolhimento, né? A gente sabe o que a gente é capaz de inventar, né, no âmbito da saúde mental. E a gente não tem essas histórias porque a gente não tem esses dispositivos de atendimento, né? E como quando a gente pensou aqui no geral, né, vamos apostar nisso, junto com Fazendo História, mas elas não vão vir, né? Mas como eles vão querer falar disso? Mas por quem vai trazer? Né? Como vão chegar essas pessoas? Foram questões que foram surgindo pra gente, né? E hoje eu tô com uma sensação muito diferente, né? Que tem um monte de gente aqui fazendo essa aposta, né? De que a gente precisa transmitir que esses casos existem, eles não aconteceram ainda, mas eles existem, eles vão existir, e a gente que vai transmitir isso para esses pais, para essas mães, de que, olha, tem um lugar para falar, né? Tem um lugar para falar disso, tem um lugar para ser escutado. Então, me vem com uma esperança, uma energia muito legal. Só falar, Thaís, uma coisa, que tem casos, não é também, tem casos bem bacanas também de... não sei de destituição, Estou falando casos de pais e mães que foram destituídos, viveram o seu sofrimento e deram um bom destino para essa história. Gostaria de ouvir uma essa mãe até que eu comentei, que os 3 filhos foram para adoção, ela veio aqui, né, depois de muito tempo, e aí depois de muito tempo ela ainda liga para o nosso serviço, escreveu uma carta para a família acolhedora, e ela tá vivendo a vida dela, ela alugou uma casa, tá vivendo sozinha, tá trabalhando num restaurante, né, tá saindo. Ela deu outro sentido à vida, né, eu acho que precisou passar por muita barra mesmo, perdeu os 3 filhos, mas agora, enfim, passou por muita coisa, mas agora ela tá seguindo. Talvez a gente tenha que pensar um momento para se apresentar esses casos a partir das intervenções que foram feitas, né, do que se modificou, que tipo de escuta, né, foi... Eu acho que por exemplo, que não é fácil, mas ela até procurou que passa a usar um método anticoncepcional, né, mais efetivo. Né? Eu acho que ter tido esse cuidado e ter a possibilidade dessa mãe voltar para o serviço, né, nos procurar, aparecer lá onde ela aparecer, bater lá na porta, às vezes ela liga, isso dá uma sustentação, né, acho que de um lugar que ela pode ser cuidada e ela pode ser ouvida, né, e, enfim, isso é um processo, né, longo. Que muitas vezes é isso, o processo dos pais não acompanha o processo da criança, o tempo da criança, né? A gente lida o tempo todo com isso. Quando a Ana vai falando, tá num serviço de acolhimento também, sei que tem o pessoal da Vara tá aqui também, que a gente trabalha em parceria, é muito duro essas decisões, né? Esses pareceres têm que ser feitos, porque eu falo, bom... Né, tem uma mãe que está presa agora e o bebê, ele está crescendo e ela não teve sentença, ela não foi julgada, só que nenhum trabalho foi feito com essa mulher. Então eu não sei se ela pode cuidar desse bebê ou não, mas ao mesmo tempo quanto tempo ele vai ficar acolhido, né? Então são decisões que a gente tem que lidar o tempo inteiro que são difíceis, né? E também eu fico pensando no lugar do serviço de acolhimento que a Lara falou antes, né? Que é isso, ao mesmo tempo que a gente acolhe, a gente avalia também. E quando o bebê vai para adoção, não quer dizer que não foi feito um trabalho, assim, né? Mas também tem um vínculo que se rompe a partir dali com o serviço que é culpa de vocês, assim, né? Então aí essa mulher também, esses pais, enfim, pessoas ficam sem aquele espaço que era antes um lugar. Acho que é um pouco de pensar em novos espaços, assim, né? Que não é só o serviço de acolhimento que acolhe, que recebe, etc. Que tem uma diversidade de casos, assim, né? Que a gente for repescando todas as situações também, assim, a gente precisa criar mais espaços, acho que é isso também, né? Não ficar só nesse fundo. Tem instituição de acolhimento que acolhe não só a criança, né? Acaba acolhendo a família de alguma forma. E aí fica uma super sobrecarga. E às vezes a criança é adotada e a mãe continua querendo né, o atendimento. Porque aqui vocês falaram, eu achei muito interessante. Você passa de uma super atenção, né? Todo mundo ali te oferecendo um monte de coisa. E aí depois que você né, sofre essa destituição, você não tem mais o apoio de ninguém. Ninguém mais está aí para você, porque as pessoas só se preocupam com você a partir do momento que você tem o vínculo com o seu filho. Depois que você não tem mais o vínculo com o seu filho. Eu participo de muito evento junto com o Núcleo da Mulher e a gente faz alguns eventos sobre parto, assim. E aí o pessoal do Núcleo da Mulher traz muito isso.
que a mulher ela só é enxergada, a mulher em situação de rua, por exemplo, quando ela está grávida, né? E aí depois você não é mais, é como se ela fosse um objeto mesmo de procriação, e aí depois a mãe que tem o filho acolhido. Ali todo mundo está preocupado com ela. Por quê? Porque o filho está acolhido, todo mundo está preocupado, na verdade, com o filho. Depois que a criança sai, ela fica... Mas é uma dualidade isso. Tem uma preocupação com os pais, mas também ter seu filho acolhido implica uma burocracia, né? Tem que, né? Que vocês falaram. Tudo. Tem que ir lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se reorganizar, né? Nem sei muito. Você tem uma demanda que a gente não dá conta. É assim, em 3 meses, porque agora as audiências, a reavaliação é a cada 3 meses, né? Não é mais isso. Então em 3 meses você tem que arrumar um emprego, frequentar o CAPS, frequentar o CREAS, de repente algum médico, tem que alugar uma casa nova, mudar uma casa adequada. Você fala, meu Deus do céu, desiste. E ainda assim você tem que visitar o filho, sem estar trabalhando, arrumar dinheiro. E na cidade de São Paulo, né? E se não fez é porque não queria. A reclamação, uma coisa, porque assim, o que esse dispositivo pode ter, que a gente pode perder assim, não só nesse encontro, vocês saibam desse dispositivo, porque a gente possa eventualmente dar conta de uma demanda, as pessoas nem sabem que tem um serviço, então nem encaminham, mas também que a gente possa pensar nisso como inspiração para replicar em outros lugares, né? E acho que o que a Dani traz que é muito importante é assim, o que é esse espaço onde algo do psicológico, né, onde o serviço da psicologia pode entrar numa rede de atendimentos e estar fora ao mesmo tempo, né? Que eu acho que vocês estão trazendo. Então, quando a pessoa vem aqui, né, essa moça que veio aqui, uma das coisas que tem que garantir é, primeiro, que ela vem aqui, a instituição já está feita, não tem nenhuma chance, a gente não tem nada a ver com a parte jurídica, a gente não tem nada a ver com o relatório, existe um sigilo aqui e que a única finalidade desse serviço é escutá-la. Ponto. A gente não está torcendo para que não aconteça nada, a não ser que ela possa confiar que esse é um lugar onde ela pode falar e dar um novo destino para a existência dela. Então, é um lugar que está na rede e está fora. Eu acho que isso é precioso que você traz. Se ele não estiver fora, não adianta. Né? Se você estiver ali para mexer os pauzinhos de outro serviço, não adianta. E a gente sentiu isso no discurso delas, né? Elas trouxeram no atendimento. Elas começaram com um discurso e elas terminaram desenrolando outras coisas. Então ela já vem com essa cabeça de me perguntem o que vocês querem saber de mim. Né? E aí exato, da avaliação. E quando ela avista, quando ela entende que aquilo é um sujeito e que ela é importante aqui, o discurso desenrola para outro meio. Então, E acho que outra coisa importante é como todos esses serviços que trabalham com uma vulnerabilidade extrema, eles colocam a gente numa situação de impotência, muito facilmente. De vulnerabilidade. Oi? De vulnerabilidade. Ou a gente cai numa onipotência, vou fazer, vai acontecer, logo você vai pirar, não vai acontecer nada, óbvio. Você vai trabalhar 48 horas por dia, dar conta de tudo, ou você cai, não vou conseguir fazer nada e vou desistir. Então, a gente resgatar o que é da ordem da potência, e a potência é sempre, para a psicanálise, uma coisa castrada, ou seja, é sempre algo que deixa algo de fora, a gente não dá conta de tudo. A gente dá conta de um tanto, e se a gente não puder se satisfazer com aquele tanto e achar que tem que dar conta de tudo, a gente não consegue nem isso nem aquilo. Então, eu acho que criar espaço, quando a gente pode falar desse trabalho, para não entrar nem na onipotência, porque é dois lados da mesma coisa, né? Nem na onipotência, nem na impotência, é a chance que a gente tem de fazer um trabalho. Você queria perguntar, falar? Eu sou a Lana, sou psicóloga da instituição de acolhimento lá de Praia Grande. Bem-vinda. Né? E fiquei pensando, né, nas coisas que a gente foi compartilhando aqui, e eu fico pensando do nosso lugar. A gente está num grupo de Praia Grande, é o segundo evento que a gente Os vem. Os lanchinhos eles que trouxeram. Mas fico pensando o quanto é sintomático nós do serviço de acolhimento estarmos aqui. Né? Porque a gente saiu lá de Praia Grande, 5h30 da tarde, para chegar aqui no horário e não tem ninguém mais da nossa rede aqui com a gente. Né? A gente sai lá do nosso município para vir aqui pensar junto, porque é isso, a gente tem uma discussão, tem um olhar
de que essas famílias já entram no acolhimento por uma questão de uma penalização, porque elas não cuidam, né? E esse é o discurso que pelo menos está na nossa rede, que elas não sabem cuidar, que elas não dão conta, que tudo já foi feito, mas a gente sabe que não foi tudo, e colocando no acolhimento tudo se resolve. E a partir desse momento a rede some, porque tá no acolhimento a criança está protegida, né? E a família? Quando a gente chama a reunião de rede, que a gente quer pensar junto, que a gente quer problematizar esse cuidado, a gente encontra muitos dedos apontados para essa família. Principalmente se é uma família há muito tempo conhecida na rede, né? Então, se é um retorno de acolhimento, essa família não tem nem voz, né? Tem que destituir, porque destituir é o melhor, porque tem uma ilusão, uma ideia de que a partir do momento que a gente destitui para essa criança, é um pouco que a Ana da História colocou, a gente vai virar a página, e não é nem virar a página, é fechar um livro, a gente vai negar essa história e a gente vai começar uma outra nova. E a partir desse momento que a gente então entende que vai destituir ou vai colocar essa criança na família extensa, a gente totalmente fecha o olhar para essa família. E aí o que a gente tem? No nosso município, eu entendo que sejam as questões de outros municípios aqui. Que essas famílias voltam, elas continuam repetindo. É uma dupla repetição, né? O Estado repete, e fala é a mesma coisa, é a mesma coisa, e elas repetem. Não é, ou talvez seja, ou não sei, o Estado repete. E aí a gente tem as nossas figurinhas carimbadas, nossa, que a gente sabe citar os nomes de crianças que foram acolhidas, se tornaram adolescentes e hoje estão produzindo filhos para acolhimento e produzindo filhos para fila de adoção. Porque já está cronificado que não tem que ser feito. E aí a gente não consegue trabalhar com elas, porque a partir do momento que é a mesma figurinha carimbada e é a mesma coisa e não tem jeito, não se trabalha com essas mulheres e são com essas mulheres. Não são com os pais, não tem os homens envolvidos. São essas mulheres que pariram e que continuam parindo e a responsabilidade delas não ter conseguido mudar suas vidas para que dessem conta de cuidar dos seus filhos. E a gente tem uma dificuldade muito grande enquanto instituição de acolhimento para provocar a rede para esse cuidado. Porque a gente insiste, a gente tenta provocar que se faça esse cuidado da família e a gente não dá conta. Né? Porque aí barra a questão da potência. Tem um limite onde eu posso trabalhar, tem um limite que é o desejo, tem um limite que é tem limites o nosso trabalho. Só que o que a gente entende é que sozinho a gente não vai conseguir fazer uma mudança significativa no acolhimento dessas famílias. Né? Então a gente tem situações de famílias que foram e voltaram, e a gente sabe que são coisas de estrutura da rede. Né? Então como é que eu dou conta de falar para uma mãe que ela não cuida, que ela não leva no serviço, se ela tem 6, 7 filhos, ela mora no outro extremo do município onde não tem nenhum serviço. Não tem CAPS, não tem CRAS, não tem CREAS. Para ela vir para levar um filho no CAPS infantil, o que ela faz com os outros 6? E como que ela chega se não tem transporte do serviço para levá-la? Então eu digo, ela faltou, ela não veio, ao mesmo tempo, ela não aderiu. Né? E aí a gente vai colocando todos os problemas que são das redes e das falhas das políticas públicas na conta dessas famílias. E geralmente a conta da mulher. Acho que é interessante do ponto de vista da lógica do usuário. Não é? Quer dizer, são os usuários da rede que a princípio teriam que ser bons usuários. Né? E aí a subjetividade está numa outra ponta do usuário. Né? Onde tem subjetividade tem barulho. Então, que esses pais às vezes possam não estar satisfeitos ou se queixar, isso em geral é muito mal visto, né? E aí eu fico pensando, enquanto instituição, né, e falando do município, quando que a gente sai daqui, né, a gente veio pra cá, na verdade, pra pensar junto como que a gente volta pra lá e continua instigando a rede. Porque essas famílias continuam voltando e a gente fica sentindo que é um problema só da instituição de acolhimento. Porque é isso, o momento que elas são acolhidas, essas famílias, são quando elas entram no acolhimento institucional. E aí quando a gente fala, olha, não tem mais trabalho com você, ninguém mais trabalha. Porque pelo menos na nossa rede, quando uma família é acolhida, porque é isso, quando a família entra na instituição de acolhimento, não é do CREAS, não é do CRAS, não é do CAPS, não é de ninguém, é do acolhimento. Né? E aí a gente começa uma sequência de descuidados. Então, mas aí quando a gente aponta que talvez alguma coisa esteja faltando, aí a gente começa a achar soluções de parcerias, por exemplo. Eu sei que em Santos tem faculdade de psicologia grande, as pessoas estão saindo aí do que seria a residência em psicologia,
das clínicas escola, né? Por que não tentar parcerias olha, tem um campo aí para vocês escutarem, para vocês trabalharem, cadê esses psicólogos que não puseram a mão na massa e que querem começar a colocar? E aí você começa a criar dispositivos, você começa a bolar coisas. Se a gente não se sensibiliza para as questões, a gente também não encontra saídas, né? Eu acho que sim, eu acho que tem que começar a fazer... E hoje no Brasil, né, gente? É parceria. A gente não pode mais contar com o Estado do jeito que, se é que algum dia a gente vai contar para valer, mas assim, a gente vai ter que se virar, porque não dá. Então, tem muita gente, tem um ciclo virtuoso que dá para fazer com os profissionais de saúde mental, que às vezes também estão querendo ter um campo de começo de trabalho, já estão há muito tempo e querem dedicar. Eu acho que a gente tem que arranjar jeitos, né? O Instituto arranjou esse jeito. A gente tem os nossos alunos e eles fomentam uma série de dispositivos que vão atendendo essa população. E a gente vai fazendo parceria com quem aparece. É o que temos para hoje. Enquanto isso aqui não vira Suécia, a gente vai dar um jeitinho, né, gente? Qual é o seu nome? Alana. Alana, eu lembrei, você estava falando, eu fui lembrando. Uma coisa que você me falou que sempre me indignou na prática, mas aí eu fico confortável de falar, porque várias pessoas que eu conheço da rede também se indignam com isso. Assim, mas se alguém não concorda, me fala que sou aberta a mudar de opinião. Mas é isso, eu nunca entrou na minha cabeça o fato de a criança estar acolhida e a partir do momento que a criança está acolhida, a rede externa ao acolhimento entende que não é função dela acompanhar a família. Eu sempre fiquei perplexa com isso, isso nunca entrou na minha cabeça, isso nunca teve lógica pra mim, porque eu falo, gente, é justamente né, aí que tem que potencializar o atendimento, porque a rede do território é muito importante, a vinculação ao território, então muitas vezes o acolhimento não está na área do território da família. Tem uma coisa que fizeram, ontem foi até... Essa prática até ganhou um prêmio. Então, até te sugerindo, a gente pode conversar até com o pessoal da Defensoria lá de Praia Grande. A gente pode articular. A Defensoria de Sorocaba, junto com a rede de atendimento, eles criaram um protocolo para atendimento de crianças e adolescentes acolhidos. Então, nesse protocolo, é um protocolo que é um livro quase, assim, ele tem 100 páginas, mas ele põe lá, tem o que é cada instituição, cada programa da rede e o que é a função de cada um durante o acolhimento. Inclusive, assim, por exemplo, para vocês conseguirem visualizar, a criança fugiu do acolhimento, né? Até quantos dias que é a responsabilidade do acolhimento, o que fazer, quem acionar, a partir tudo, o que é a função de cada um, cada possibilidade. Eu posso compartilhar esse protocolo com vocês, com todos nós. Inclusive, esse protocolo ganhou um prêmio ontem, por isso até que eu lembrei que é recente, porque foi uma atividade super legal. A Defensoria Pública da Bahia até fez um evento sobre esse tema. Eu indiquei que a equipe de lá, da unidade da Defensoria de Sorocaba, fosse até a Bahia apresentar a prática, porque foi um trabalho em conjunto, né? Foi a Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social, né? Os acolhimentos, todo mundo junto. Montou. Foi um trabalho de 2 anos, né? Que eles falaram, não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite, foi um trabalho de 2 anos, mas que o efeito dele, né, vai ser aí por muitos tempos. Aí quando você falou, eu lembrei de falar, de compartilhar, que eu virei uma fã desse projeto, eu achei muito legal. Qual é o nome do protocolo? É um protocolo de atendimento para crianças e adolescentes acolhidos. Não é prêmio Inovare, não? Não foi prêmio Inovare, não. Foi um prêmio da ouvidoria da Defensoria. Ele está online? As pessoas têm acesso, né, a esse protocolo? Eu não sei se ele está no site da Defensoria, mas eu posso compartilhar com vocês. Sim. Ele é bem legal. E de repente articular com a Defensoria de lá, de acionar a rede, tentar fazer isso. A gente tem que se ajudar, né? Sim. A gente tem mais 15 minutinhos, vamos. Eu queria falar, eu sou técnica da Vara da Infância, né? Santana. Formação lá. Mas lá todo mundo super. Eu falei Santana. E eu fiquei aqui pensando um pouco dessa articulação, assim, né? Da lei com enfim, a dinâmica psíquica, né? Que acho que na lei está lá posto que uma criança que está acolhida é isso, família natural, família extensa, adoção, né? A adoção é excepcionalidade.
E eu acho que, pensando um pouco nisso também, né, da potência e impotência, que os protocolos, então é isso, e a realidade de São Paulo com serviços estrangulados, sem técnicos, enfim, uma miséria muito grande, aumentando cada vez mais, né? Então eu vou lá, faço meu atendimento, bom, então essa família precisa disso, né? Faz o encaminhamento, a rede cuida, bom, a família não foi, ou foi, não deu certo, né? Então já vai lá para a próxima etapa, então tá bom, então vai para família extensa, vai para adoção, com todas as angústias que isso envolve, enfim, mas que de certa forma, no final, bom, fiz minha parte, né? E aí eu acho que esses pais são esquecidos porque de certa forma, bom, então aqui a minha função é cuidar, amparar e dar o direito dessa criança, então eu não preciso, né, esses pais são esquecidos, né? E de certa forma isso traz algum conforto para o técnico que ali acompanhou, né? E aí eu acho que quando eu vi, né, o evento, enfim, comentei lá com os colegas, comentei com alguns serviços de acolhimento já, só o efeito que isso já traz, né, de dizer, olha, esses pais existem, né, e assim de dizer, puxa, é mesmo, né, a gente não está dando escuta, a gente não está cuidando, né. Então, assim, acho que queria parabenizar e também dizer do quanto que essas coisas vão reverberando, né, e vão trazendo essa escuta disso, de bom, nós estamos cuidando, olha só a nossa impotência, como lidar com isso, né, enfim, eu acho que traz um monte de aberturas, né. E ontem eu estive num evento promovido pela Coordenadoria da Infância, foi a Alberta, só que eu não vou me recordar o nome, enfim, ela é da assistência social, e ela trazia uma crítica muito grande, assim, do quanto que a gente quer que o usuário se adeque aos serviços, né, e que, bom, não está funcionando, né, mas ninguém se repensa no protocolo de atendimento, enfim, por que a família não está chegando, né? Eu acho que, de certa forma, essa conversa de ontem, né, enfim, desse evento que eu fui, contribui aqui, porque é isso, né, enfim, esse segmento aí não está dando certo, né? E para algumas crianças ir para uma adoção, às vezes também não é sem custo, né, emocional às vezes a gente pensa o bebezinho, né, que está lá, enfim, não teve vínculo, claro que isso impacta, enfim, mas que de um modo geral parece que a criança também não tem sofrimento, como se não, então foi, o trabalho está feito, né, e não é bem assim. Então, eu queria só lembrar vocês que foi Fazendo História que chamou a gente estava totalmente em outra. E a gente comprou a ideia imediatamente, mas foram elas que, trabalhando com essas pessoas, perceberam que deixavam essas pessoas numa situação que a instituição não podia acolher, então a iniciativa é delas e a gente apoia um trabalho super parceiro, assim, que o que a gente está promovendo é parceria, vamos fazer juntos isso aí. Então, como vocês falaram de coisas muito legais, né, sugiro que a gente use o e-mail daqui, vocês podem usar para a Ana Carolina, que é a nossa secretária, ela faz bota uma lista para todo mundo, sabe? A gente se comunica. institutogerar.com.br, tá? E aí a gente tenta fazer uma rede de comunicação entre nós, passa os e-mails uns dos outros, quem tiver afim. E, como você falou, depende de grupos de estudo. E outra coisa, a gente já está indo para a finalização. Queria super agradecer a vinda de todo mundo, o pessoal de Praia Grande voltando, a gente fica super honrado com a presença de vocês aqui. Para mim, aprendi muito, gostei muito de ouvir vocês. Agradeço a Patrícia, todo o trabalho que ela está desenvolvendo, as meninas que estão aqui também, do Pares, agora chama Pares. E eu queria dizer o seguinte, o Instituto ele tem a formação e a gente tem umas bolsas, né? Esse ano a gente está com 3 bolsas para o pessoal do Mário Dene, são pessoas que fazem uma parceria com a gente nessa maternidade.
Mas o pessoal de Praia Grande, pessoas com instituições, a gente tem também o sistema de cotas, né? Para concorrer aspas, assim, tipo, tá lá pra fim de uma bolsa, a gente vê quem que a gente acha que pode experienciar melhor, quem pode levar alguma coisa para o grupo. Também a gente tem algumas atividades que a gente pode abrir fazendo a transmissão para vocês assistirem, né? O que sustenta o Instituto são os alunos que pagam, não é ONG, é uma escola. Então, os alunos pagam e com isso a gente sustenta toda essa estrutura e fomenta um monte de atividades. A gente vai sempre tentando oferecer mais coisas, tá? A gente não é ONG por motivos óbvios, né? Porque cada vez que muda a gestão, as ONGs ficam caindo aos pedaços, a gente sabe que é muito difícil, já passei por isso, já minha vida de ONG já acabou, ficou para a próxima encarnação. Então, ó, isso aqui é o jeito da gente comunicar e eu queria falar que a gente vai ter mais uma ocupação, agora é o momento do jabá, né? Então, vai ter uma ocupação sobre um outro dispositivo que chama RAPA. É dia 17. 17 de agora, né? De junho, tá. 17 de junho. RAPA é a Rede de Apoio à Pesquisa em Parturição, que são as meninas que estão dentro da sala de parto no Mário Dene, e esse encontro vai ser o que faz a psicanálise na sala de parto. Seja o psicólogo psicanalista, seja a teoria psicanalítica, o que tem a ver com sala de parto. Sala de parto, vestido de parto, a gente vai parindo, né? E o outro é uma casa aberta, né? Que a gente trabalha com o grado, que também a gente vai ter essa ocupação, tem datas, não tem data, mas vai ser no segundo semestre. Segundo semestre é setembro, né? E que a gente vai falar de gravidez adolescente. Só que não é só a gravidez, a gente também vai trabalhar com essas adolescentes ultra vulneráveis, ocupação, sim, realmente, mas também, não só com a gravidez, mas também com todo o ciclo e oficina mãe-bebê. Então, são trabalhos com pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo o Mário Dene é um hospital público, é o antigo SARA aqui da Politécnica, e também trabalho com pessoas muito simples, tá? Então, estão convidados previamente para a próxima ocupação. E, para finalizar, depois eu vou pedir palmas para as nossas convidadas, eu queria lembrar todo mundo que a gente tem um compromisso super sério, vocês já vieram com a roupa, amanhã, dia 30, a gente se encontra na Avenida Paulista. Posso falar uma coisa? Pode. Só uma coisinha que eu fiquei pensando aqui nos parceiros aí do serviço de acolhimento. Semana passada eu escutei uma prática muito interessante do SAPECA, que é o Serviço de Acolhimento Familiar de Campinas, que eles fazem, que eu achei incrível. E acho que muito pensando isso no usuário, na rede, tá? A gente sabe que é um desafio mesmo articular a rede, implicar todos os atores. E é o que eles fazem. Quando eles têm alguma reunião para falar sobre um caso específico, então tem vários atores da rede, ou mesmo o pessoal do serviço de acolhimento, eles deixam uma cadeira vazia que representa aquela mãe ou aquele pai do qual eles estão falando, né? Então isso acho que muda totalmente a dinâmica dessa reunião, porque não é um julgamento, apontar de dedo, um escrachamento, né? Então tudo que é falado se pensa a partir de se essa pessoa estivesse aqui na minha frente, como essa reunião de rede se daria. E vocês sabem como reuniões de rede podem ser um pouco selvagens, né? Então eu acho que eu tô querendo usar essa estratégia para ver se a gente cria outros olhares, assim. Eu acho que a gente falou tudo hoje achando que esses pais estavam aqui presentes, que eles poderiam escutar o que a gente falou. Isso é bem legal. Então tá, obrigada a vocês.